A queda do desemprego em novembro confirma o bom momento do mercado de trabalho, mas a informalidade ainda preocupa. Daniel Lian. A taxa de desemprego no Brasil caiu para 5,2% no trimestre encerrado em novembro de 2025, menor taxa de desocupação desde 2012, segundo a PNAD, a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua, divulgada pelo IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. No período, a população desocupada no país ficou em 5,644 milhões, o menor contingente da série histórica. A mais baixa taxa de desocupação foi acompanhada por um novo recorde no número de pessoas empregadas no país, 103,2 milhões. O nível de ocupação ficou em 59%. A renda média real habitual dos trabalhadores bateu novo recorde de R$ 3.574, crescendo 1,8% no trimestre e 4,5% em relação a 2024, já descontados os efeitos da inflação. O número de empregados com carteira assinada também renovou o recorde, atingindo 39,4 milhões, com estabilidade na comparação trimestral e alta de 2,6%, ou mais de 1 milhão no acumulado do ano. Juliana Inhas, economista e professora do INSPER, avalia que o resultado confirma a melhora do mercado de trabalho em 2025. Uma quantidade menor de pessoas desempregadas, também de pessoas desalentadas, de subemprego. Então, não só a taxa de desemprego nesse aspecto é importante, mas também toda a qualificação que vem junto dela. A especialista destaca, no entanto, que queda do desemprego é importante, mas não acompanha necessariamente o crescimento econômico. A renda não tem crescido tanto quanto nós gostaríamos que ela crescesse, porque apesar de um desemprego muito baixo, nós estamos crescendo relativamente pouco. Então, a gente tem um cenário um pouco divergente quando a gente olha a taxa de desemprego e crescimento econômico. E por conta do crescimento econômico não ser muito elevado, a renda também não tem aumentado. Vinícius Prado, economista-chefe da MA7 Negócios, ressalta que o cenário para 2026 tende a ser melhor, com uma possível queda dos juros, mas alerta para o efeito da situação fiscal sobre as empresas. Esse desempenho veio da demanda interna, sustentada por menor inflação e algum suporte de renda. Funcionou no curto prazo, mas não resolve o estrutural do Brasil. Para 2026, a perspectiva é de descompressão gradual dos juros, o que tende a beneficiar, sim, as indústrias, a construção e serviços mais intensivos em crédito. O mercado de trabalho deve seguir aquecido, porém em ritmo muito mais moderado do que a gente está cotidianamente acostumado a ver. O principal risco está no fiscal e o cenário externo. Se o ambiente piorar, o emprego reage rápido e nós sentimos isso na pele. Já a taxa de informalidade ficou em 37,7% da população ocupada, o equivalente a 38,8 milhões de trabalhadores informais. Esse índice se comportou abaixo dos 38% observados no trimestre encerrado em agosto e também foi menor que os 38,8% atingidos no trimestre encerrado em novembro de 2024. A ligeira redução da informalidade fica evidente nos números da criação de empregos com carteira assinada em novembro. Segundo dados do CAGED, do Ministério do Trabalho, foram geradas 85,9 mil vagas no penúltimo mês do ano, uma queda de 19% em relação ao mesmo período de 2024. O resultado é o pior da série histórica da atual composição do cadastro, iniciada em 2020. Sem fazer projeções, o ministro do Trabalho, Luiz Marinho, disse que a isenção maior do imposto de renda a partir de 2026 vai dar um fôlego ao emprego. A isenção de até 2 salários mínimos injetou na economia a ordem de 28 bilhões no ano, foi isso? A isenção até 5 mil vai injetar mais 80 bilhões, 80 e poucos bilhões no ano. Ou seja, quase 7 bilhões mês. Isso é o que terá de acréscimo no mercado, na economia brasileira, a partir do que cada brasileira que ganha até 5 mil reais
ou quem ganha de 5 mil até 7.350 terão de renda a maior à disposição para investimento, seja no que seja, investimento na saúde, na educação, no lazer, na reforma do mobiliário da casa, dos eletrodomésticos, na investimento, onde ele quer que seja, ou poupar. Então você terá aqui uma injeção de quase 7 bi mês, só o imposto de renda. Marinho ressaltou, porém, que o custo alto do crédito é um fator preocupante. Acredito que a estabilização dos juros e olhando para o futuro, é difícil falar pelo Banco Central, aliás, não tem como falar pelo Banco Central e às vezes, depende do que fala, vem de ajudar, atrapalha, né? Então a gente tem sempre que ter muita cautela em relação a esse debate. Mas eu acredito que o ano que vem é cenário para redução de juros, não tem por que manter. Aliás, eu acho que não tem por que ter mantido, né? Manutenção, para mim, já é uma certa agressão no cenário econômico. Portanto, eu acredito que será um cenário que nós, pelo menos minha parte, espero que venha a redução de juros para ajudar nesse cenário de continuidade de crescimento. Ainda segundo o ministro do Trabalho, o governo precisa dar segurança jurídica aos empresários para que possam investir e, assim, abrir novas vagas.